Leandro, o que é um DPO? Para quem é leigo, explica, por favor, o que é um DPO e qual a função de um DPO dentro de uma empresa. A lei ela trouxe o DPO como encarregado de dados. O que faz o encarregado de dados? Ele é o responsável por ser o interlocutor entre o titular, que é a pessoa de quem você coleta as informações, de quem você tem a informação, seja ela interna ou externa. Então, é qualquer pessoa de quem eu colete dados pessoais, que me permite identificar essa pessoa interna ou externa, é um titular de dados. Então, o encarregado, ele é um interlocutor direto com essa pessoa. Então, se chegar uma reclamação ou uma requisição amanhã, o que vocês têm de dados meu? Essa pessoa que tem que responder. Ele é um interlocutor com a autoridade nacional, que é a nossa ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, se a ANPD falar, houve um vazamento, eu preciso de entender o processo da sua empresa. Quem vai responder é o encarregado. Ele é o interlocutor. E ele é o responsável por garantir dentro do escritório o conhecimento, as boas práticas de privacidade e proteção de dados. Então, ele tem essa função de recomendar. Então, ele vai fazer um processo e ele fala, não, esse processo a gente não está pensando no Privacy by Design. A gente não tem esse processo mapeado. Ele faz parecer. Ou, quando você trata dados sensíveis, que são aqueles dados elencados na lei sobre dados de saúde, dados de orientação sexual, esses dados mais sensíveis, ele precisa fazer um relatório de impacto. Quem faz é o DPO, é o encarregado de dados. É uma figura que vou vir falar muito, porque essa figura tem que ser pública. Você precisa publicar um e-mail dele no seu site, para que se um titular precisar entrar em contato, ele saiba por onde começar a entrar em contato com um DPO ou com um encarregado de dados. Perfeito. A gente tem feito muitas reuniões com corretoras, não só do Rio de Janeiro, mas também de outros estados. E uma grande preocupação que eu tenho percebido das corretoras de seguros é o seguinte: muitas corretoras hoje têm modelos não tradicionais como a gente tinha no passado, que era o modelo de CLT. A gente já pegou aqui corretoras que têm 80 PJs vinculadas a ela e que fazem a produção acontecer. Nós temos corretoras que têm 400 colaboradores linkados a ela que não tem vínculo nenhum, nem como PJ, nem como MEI, nem como CLT. Então, a gente tem, de um lado, seguradores e operadores de planos de saúde nos forçando a adequação à LGPD, e a gente tem esse fator de risco em alguns modelos de negócios que são pessoas estranhas, que não estão vinculadas diretamente, colhendo dados de clientes, fazendo cotação e jogando o negócio para dentro. Que tipo de cuidado eu tenho que tomar? É diferente o tratamento de um modelo CLT e um modelo que eu não sei de onde estão vindo os dados, a produção? Me explica isso, por favor, Leonardo. Bom, é um pouco diferente. Vale mencionar que a gente não está falando só de dados externos, né? É bom, dados pessoais que a gente vai regular, que a lei regula, não são só os externos, os dos clientes das corretoras, mas o interno também, tanto dos colaboradores como desses prestadores de serviço. É interessante você falar isso, porque a gente tem visto crescer, a gente que acompanha o tema, ações trabalhistas com o tema de LGPD, ou ações de sindicatos que buscam que as empresas tenham adequação. Então, já tem alguns casos parecidos, mas existe sim uma adequação que a gente precisa fazer. Então, isso é contrato de trabalho que precisa ser revisto. É muito interessante porque tem gente falando, voltando para o tema de consentimento, tem gente falando que você precisa pedir o consentimento do seu empregado para tratar os dados dele. Isso não existe. Isso, até porque um juiz trabalhista mais tradicional vai falar que ele vai assinar qualquer coisa, o empregador é sempre o coercitivo, e não é o caso. Então, assim, de cara, não existe essa de consentimento para tratar dado do funcionário. Existem algumas medidas que você pode tomar em adequação ao contrato de trabalho, e para esses seus PJs, aí é uma análise que a consultoria faz. A gente precisa entender qual é o nível desse PJ, que tipo de prestação de serviço ele faz para você, se a gente pode responsabilizar ele de alguma forma, ou se a gente precisa regular mais voltado para uma relação de trabalho. É claro que com outros documentos,
sem criar mais nenhum risco trabalhista que já existe. Vocês que trabalham com esse tipo de contratação sabem que sempre tem um risco trabalhista envolvido. E eu acho que um ponto, desculpa, Arley, um ponto importante nesse do PJ é, eu preciso conscientizar ele. Às vezes ele vai estar coletando informação desnecessária porque não foi conscientizado, não foi treinado. Então, o que a gente pode fazer é treinar. Além dos aditivos contratuais, seja de PJ ou de colaborador, eu posso treinar, eu posso educar no molde da LGPD. E aí eu ia pedir para o Jonathan voltar no slide para a gente poder falar. O pessoal está curioso para saber quanto tempo a gente se adequa. Oi. Só para não perder esse gancho aí que você e o Leonardo fizeram aí em relação ainda ao que o Arley falou, tá? Eu acho que, na realidade, tudo se resume ao fato de que quando você fala em LGPD, você está falando em regras de governança corporativa voltadas para a segurança da informação. Então, quanto mais a sua casa estiver blindada com regras firmes e execuíveis de governança corporativa, os dados que vão ingressar externamente, seja por conta de um colaborador PJ, seja por um CLT ou seja por um terceiro qualquer, né, esses dados vão receber um tratamento adequado. Então, vai ter uma política efetiva que vai mitigar o risco de vazamento e o risco do ingresso de um dado, eventualmente, que não seja aquele dado com um consentimento ou outro mecanismo que seja necessário para o ingresso dele dentro da empresa. Então, quando você está arrumando a sua casa, você automaticamente consegue implementar medidas que vão restringir, né, mitigar o risco de vazamento ou ingresso desse dado inadequado dentro da sua corporação, dentro da sua organização. Então, tudo isso se resume a regras de governança corporativa voltadas para a segurança da informação e implementadas em conformidade com a LGPD. Eu acho que tudo isso acaba girando em torno dessa máxima.